Bom dia a todos, vamos para mais uma lição da Escola Sabatina, mais um momento especial em que Deus derrama a sua porção, o seu maná da Palavra de Deus. Se você não é inscrito, por favor se inscreva, compartilhe essas mensagens de esperança, que você possa ter um bom proveito das nossas lições. Não importa a sua denominação, se você é adventista, católico, assembleiano, presbiteriano, quadrangular, não importa a sua raiz, a sua denominação. O que importa é que aqui a gente mergulha em águas mais profundas. Aqui é a Bíblia que fala, aqui é um canal aqui de acolhimento. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos lá. Nossa lição hoje vem trazendo, o título é O Chamado a Ficar Firme. A gente ainda está, para aqueles que nos acompanham, para aqueles que ainda não tem muita noção do que estamos estudando o livro, a Epístola aos Efésios, a carta aos Efésios, em que Paulo dá muitas orientações e ao decorrer de todos os dias a gente estuda um pouquinho. A gente já está indo já para a reta final. Logo, logo se encerra essa lição, acaba, aí entra outra e a gente, cada dia, a gente vai crescendo em graça e em sabedoria. Vamos lá? O chamado a ficar firme. Aqui nessa lição você tem dois rumos a tomar, duas decisões a tomar. Ou você acredita que estamos em um grande conflito, ou você não acredita. Não existe neutralidade nesse campo em que estamos. O apóstolo Paulo ele dá uma clara confirmação, ele faz aqui todo um simbolismo de batalha, de guerra, de armaduras contra as ciladas do inimigo, do mal, as ciladas do diabo e dos seus anjos. O diabo quer que você acredite que não existe batalha além desse mundo visível que a gente vive. E é por isso que ele tem saído tão bem sucedido, porque se não acreditarmos que existe um grande conflito acontecendo pela nossa vida, o diabo faz o que ele quiser e o que ele bem entende. Ele neutraliza a sua existência e ele faz o que bem entende. O nosso verso para memorizar, nosso verso áureo diz, em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 11, diz assim: a armadura de Deus. Verso 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A parte de sábado vem contando uma história bíblica, é uma história muito interessante. Não perca, fica aí comigo até o final que você vai entender esse conflito em que estamos vivendo. O seu servo, que está falando de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17, diz assim: desculpa, deu vontade de espirrar aqui, aí já passou. O servo sai a tropeções para fora dos seus aposentos e vê um cenário alarmante. Um exército grande, bem equipado e hostil, com tropas, cavalos, carros por todos os lados. Dirigiu-se ao profeta Eliseu, gaguejava as más novas, juntamente com sua pergunta atormentada: ai, meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha a resposta do profeta. Se a gente estivesse em um campo de batalha a gente está entre duas pessoas contra, dá um exemplo, 100.000 pessoas, e eu respondo isso para você, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles.
Se você não é uma pessoa espiritual, se você não vê o além, quando eu digo que se você não vê o além, se você não crê que os anjos do Senhor estão no nosso meio, estão ao nosso redor, estão nos cuidando, a nossa batalha está perdida. Se você não crê que Cristo é o general dessa batalha, que Ele é o grande vencedor, estamos enrolados. Vou continuar aqui a história. Uma resposta que parece não ter sido compreendida pelo seu servo. Eliseu chamou para perto de si a orar por ele. Senhor, peço que ele abra os olhos para que veja. A oração do profeta é respondida. Imediatamente o servo sobe novamente as muralhas, mas desta vez a cortina entre o visível e o invisível é erguida. Agora não vê um exército, mas dois. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Os anjos do Senhor estavam com Eliseu. E aquela batalha não era com força humana, com um braço humano. Aquela batalha não ia ser vencida por força humana, por mentoria humana. A gente vai entender mais sobre essa história, não, sobre o que Deus quer que você entenda nessa lição. A gente vai desenrolar na nossa jornada aqui. Então por isso que você não pode perder nenhum dia. A gente tem que andar junto aí todos os dias para a gente entender o que Deus, qual é a mensagem para mim e para você. Paulo ora para que os crentes tenham uma visão aumentada do modo que a conseguirem ver a realidade total do grande conflito, obter esperança a partir daquilo que ela lhe revela. É isso aí, que Deus nos dê esperança, que a gente entenda que a gente está no meio do grande conflito e a gente vai desenrolar essa história nessa semana. O que Deus quer falar, qual é o nosso capacete, as nossas sandálias, qual é a armadura de Deus para essa batalha. A gente vai entender. Deus está equipando, já equipou o seu povo